E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta e hoje, infelizmente, nós não estaremos dando plataforma para Rodrigo Silva hoje aqui no canal, mas estaremos refutando alguns pontos que ele falou sobre a questão dos dinossauros, a razão do porquê eu não vou estar colocando a imagem desse sujeito aqui, porque da última vez e não aceitou o jogo limpo da plataforma e acabou denunciando meu vídeo pelo direito de usos da imagem dele. Rodrigo Silva, eu quero te dizer uma coisa nesta noite: você foi desonesto, você foi, na verdade, inseguro, imaturo, e por isso que você tentou, de alguma maneira, prejudicar o meu vídeo. Mas hoje à noite não tem desculpa, porque eu vou usar todos os recursos possíveis para poder omitir. Você não venha excluir o meu vídeo. Eu vou te pedir uma coisa: seja homem. Não venha retirar o meu vídeo da plataforma se é meu vídeo por copyright. Nós hoje estaremos fazendo 5 vezes em que a evolução destruiu o criacionismo de Deus e, consequentemente, o criacionismo do Rodrigo Silva. Fique ligado, deixe seu like, nos acompanhe, porque hoje a energia desse vídeo triplicada. Será que os dinossauros realmente têm uma resposta biblicamente numa cosmovisão bíblica? Você vai ficar sabendo disso nesta noite. E voltamos depois da grande vinheta. Uma das coisas menos gratificantes que um cientista ou escritor de ciência pode tentar fazer é refutar os argumentos criacionistas e fundamentalistas. Não porque seja difícil demolir os pontos de vista criacionista, cientificamente falando. É porque encontrar os anti-evolucionistas em seu próprio termo pode fazer parecer, para alguns que estão assistindo nessa noite, que há, na verdade, 2 lados do mesmo argumento. Mesmo assim, as maneiras pelas quais os criacionistas encaixam os dinossauros em sua cosmovisão bíblica é um tópico digno de discussão no canal a teu dispor nesta noite. Saiba mais sobre algum dos principais argumentos que os fundamentalistas usam para sustentar sua posição e descubra a visão científica em contraste a cada ponto oferecido nesta noite. Número 1. Dinossauros têm milhares de anos e não milhões de anos. Argumento criacionista. De acordo com a interpretação mais fundamentalista do livro de Gênesis, postula-se que o mundo surgiu há pouco mais de 4.000 anos. O que os geólogos vão insistir em dizer que isso não pode ser algo possível. Os criacionistas insistem que os dinossauros foram criados no ex-nihilo de Deus, por Deus, junto com todos os outros animais do nada, a partir do poder da sua palavra. Nessa visão, a evolução é apenas uma história elaborada pelos cientistas para reforçar suas falsas alegações de uma terra antiga. Alguns criacionistas até insistem que a evidência de fósseis dos dinossauros foi plantada pelo próprio e grande enganador Satanás. Então, qual é a refutação científica para isso? Do lado científico, técnicas estabelecidas como datação por carbono radioativo e análise sedimentar provam conclusivamente que os fósseis de dinossauros foram, na verdade, depositados em sedimentos geológicos entre 65 milhões de anos e 230 milhões de anos atrás. Astrônomos e geólogos também demonstraram o argumento criacionista. De acordo com os fundamentalistas bíblicos, todos os animais que existiram devem ter vivido nos últimos milhares de anos, o que a nossa ciência mostra que é algo bem diferente, ou talvez algo impossível. Portanto, todos esses animais devem ter sido conduzidos 2 a 2 para a Arca de Noé. Aí você tem que colocar algo em sua cabeça, incluindo pares adultos de Bronchiosaurus, Pterodontes e Tiranossauro Rex. Deve ter sido um barco bem grande,
Mesmo que alguns criacionistas acreditem que Noé coletou dinossauros bebês e os seus ovos, nós temos aí a refutação científica para isso. Os céticos apontam que, pelas próprias palavras da Bíblia, a Arca de Noé media cerca de 130 metros de comprimento e 23 metros de largura, o que faria com que o tamanho desse barco fosse impossível para comportar, mesmo que os filhotes de dinossauros e os ovos que talvez Noé tenha coletado e levado até a arca. Mesmo com pequenos ovos ou filhotes representando centenas de gêneros de dinossauros descobertos até agora, fica claro que a Arca de Noé é um mito. No entanto, isso não é para jogar fora o bebê junto com a água de banho. Segura aí. Pode ter havido uma enorme inundação natural no Oriente Médio durante os tempos bíblicos que inspirariam, assim, a lenda de Noé. Número 3. Dinossauros foram exterminados pelo dilúvio. O argumento criacionista sustenta que todos os dinossauros que não conseguiram entrar na Arca de Noé, juntamente com outras espécies de animais encalhadas na Terra, foram basicamente extintas pelo dilúvio bíblico. Isso significa que os dinossauros não foram exterminados pelo impacto do asteroide KT no final do período Cretáceo de 65 milhões de anos atrás, que na verdade isso se encaixaria muito bem na história de hoje. Se não muito logicamente, as mesmas alegações de alguns fundamentalistas em que a distribuição de fósseis de dinossauros está relacionada a localização de um dinossauro específico na época do dilúvio, nós podemos dizer que isso é uma mentira. Então, qual seria a refutação científica? Na era moderna, a maioria dos cientistas concorda que o impacto de um cometa ou meteorito há 65 milhões de anos que atingiu a península de Yucatán, no México, foi a principal causa do desaparecimento dos dinossauros. Os efeitos desse evento talvez tenham sido combinados com doenças e atividades vulcânicas para causar a extinção de todos esses animais. Existem traços geológicos claros no suposto local de impacto no México. Quanto à distribuição de fósseis de dinossauro, a explicação é mais simples e mais científica. Os fósseis são descobertos em sedimentos geológicos que se formaram gradativamente ao longo de milhões de anos, na época em que os outros animais viveram. Dinossauros ainda andam entre nós. Os argumentos criacionistas. Muitos criacionistas gostariam que os cientistas descobrissem que os dinossauros vivos e respirando em algum canto remoto, digamos da Guatemala. Na opinião deles, isso invalidaria a teoria da evolução e alinharia instantaneamente a opinião popular com a visão de um mundo centrado na Bíblia. O que para nós que acreditamos na ciência diretamente é algo que seria contraditório e impossível. Também lançaria uma nuvem de dúvidas sobre a confiabilidade e da precisão dos métodos científicos. Então, qual seria a refutação científica para isso? Qualquer cientista respeitável apontaria que se a descoberta de um Spinosaurus vivo e respirante não alteraria absolutamente nada sobre a teoria evolutiva. A teoria sempre permitiu a sobrevivência a longo prazo de populações isoladas. Um exemplo é a descoberta no selacanto, que se pensava estar extinto há muito tempo, na década de 1930. Foi um animal, na verdade, encontrado na Guatemala. Os biólogos ficaram emocionados ao encontrar um dinossauro vivo e à espreita em uma selva tropical em algum lugar da Guatemala. Então, eles poderiam analisar o DNA do animal e provar conclusivamente seu parentesco evolutivo com os pássaros modernos. Então, se você quer matar a sua dúvida e saber se os dinossauros ainda andam entre nós, é somente olhar os pássaros.
Os pássaros, na verdade, são a representação dos últimos dinossauros que, na verdade, viveram aqui no planeta Terra. Número 5, e para finalizar, dinossauros são mencionados na Bíblia. Então vamos ao argumento criacionista. Alguns criacionistas dizem que quando a palavra dragão é usada no Antigo Testamento, o que realmente significa é dinossauro. E você pode ver que o próprio Rodrigo chega a dar uma explicação sobre isso, dizendo que uma das traduções do hebraico para, na verdade, dinossauro significa dragão. Alguns criacionistas dizem que se quando a palavra dragão é usada no Antigo Testamento, o que realmente significa é dinossauro. Eles apontam outros textos com várias regiões do mundo antigo e também mencionam essas temíveis criaturas escamosas. Dragão. Isso é usado como evidência que os dinossauros são tão antigos quanto os paleontólogos afirmam, já que os dinossauros humanos devem ter vivido, segundo a Bíblia, ao mesmo tempo. E qual é a refutação científica para isso? O campo da ciência não tem muito o que dizer sobre os autores da Bíblia e o que eles querem dizer quando fizeram referência a dragões. Essa é uma pergunta para teólogos e não biólogos evolucionistas, paleontólogos. Eles, na verdade, não irão responder isso porque é uma pergunta extremamente teológica. Quem tem que se virar para responder sobre essa questão dos dragões é, na verdade, os cristãos. E olá, meus queridos primatas, estamos de volta e dessa vez será a última, porque a gente, infelizmente, nós temos que encerrar o programa. Muito obrigado para você que ficou até agora, deixou seu like, se inscreveu no canal. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o último momento, mesmo que eu não tenha dado toda a explicação sobre a questão dos dragões. Em comparação, nós podemos falar do Leviatã. Isso é um questionamento para teólogos e não para geólogos, paleontólogos e pessoas da ciência. Então a gente deixa eles tratarem esse assunto. Quando eles tiverem uma afirmação, nós teremos aqui no canal a refutação para isso. E obviamente que a gente não pode deixar de dizer, né? And I love you guys so freaking much.